Olá! Hoje falaremos sobre hipótese de pesquisa ou hipótese de trabalho, que é o próximo tópico do nosso projeto de pesquisa. Bem, pessoal, este assunto é extremamente importante também. Não tem nada que não seja importante no seu projeto de pesquisa, mas a hipótese de trabalho, a hipótese de pesquisa é muito importante porque é ela que vai conduzir a escrita do seu TCC. Mas a hipótese de pesquisa, ela só pode ser pensada e escrita no seu projeto se você já souber com clareza qual é o seu problema-chave, quais são as questões suscitadas pelo seu problema-chave. Então, se você ainda não fez isso, volte, veja o nosso vídeo anterior e reflita sobre o seu problema-chave. Por que eu estou falando isso? Porque a hipótese de pesquisa, pessoal, nada mais é do que qual é o seu posicionamento para solucionar a dúvida, o problema-chave. Então, qual é a sua teoria que será testada para verificar a solução deste problema-chave? Pense, você está buscando não a solução definitiva, porque a pesquisa científica já parte do pressuposto que outros verão o seu trabalho e a partir dele vão desenvolver ainda mais o conteúdo até chegar a determinada solução e a gente sempre está progredindo, né? Mas apesar da gente sempre ter uma outra pesquisa que nos supere, a gente quer ter a nossa contribuição. Em relação à sua contribuição, sua hipótese, o que você acredita que seja a solução desse problema? Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Por exemplo, o exemplo que eu estava falando das audiências públicas para fortalecimento do Estado Democrático de Direito em questões de bioética, né, nas questões genéticas no Brasil, de 2001 a 2019. Ótimo. Qual a minha hipótese de pesquisa? Olha, eu acredito, na minha hipótese, bem, eu tenho um problema que eu não sei por que as audiências públicas são pouco usadas nessas discussões de conteúdo de bioética e também não sei se eles são efetivos porque tem essa discussão. A minha hipótese é, elas são necessárias e é a única opção para debatermos questões genéticas. A gente não pode deixar na mão do legislador ou do judiciário com a proposição de consultas amicus curiae, porque precisa ter a participação da população para evitar o determinismo genético. Por quê? Porque a população participando, a gente não vai selecionar determinados perfis que são interessantes para a nossa sociedade, para realmente a gente fazer a seleção, que poderia até ser uma seleção natural. Ótimo! Então vamos lá. Se isso é a minha hipótese de pesquisa, eu considero extremamente relevante a audiência pública e a participação do povo. Eu não posso deixar para os cientistas ou para somente o legislador que representa o povo, nem posso deixar apenas para o judiciário. Eu tenho que ter um debate para que realmente a gente minimize a possibilidade, né, a gente reduza a possibilidade de ter um determinismo biológico na nossa sociedade. Essa é a minha teoria. Então eu vou querer comprovar. Então a hipótese de pesquisa é aquilo que você quer comprovar. Por quê? Porque essa é a solução do meu problema. Meu problema-chave é, olha, o que eu estou vendo, a grande dúvida é, as audiências públicas são realmente relevantes, né? Para esse tipo de questão, a minha hipótese é, elas são extremamente relevantes e a única alternativa. Como que você vai provar isso? Porque aí você também vai solucionar o seu problema-chave. Como que você vai fazer isso? Você lembra das questões do seu problema-chave? Né? Porque aqui no Brasil não tem tantas audiências públicas neste assunto e mesmo em outros assuntos. Por que não é utilizado? Se é realmente um instrumento efetivo, quer dizer, eu além de resolver tudo isso, eu vou provar a minha hipótese, que é a única solução para este tipo de problema no campo da bioética. E aí eu estreitei ainda mais que são questões genéticas. Então, aqui na hipótese de pesquisa, eu vou falar qual é a minha teoria, que eu vou testar, com a minha tese. Não precisa ser revolucionária, você pode pegar de outro autor. Olha, fulano de tal, considera uma outra autora, considera que a audiência pública é a única via.
E eu defendo isso, e eu quero comprovar que isso é certo. Como que você vai comprovar? Mediante exemplos, consequências, impactos, verificar situações em que foram realizadas leis sobre questões genéticas, que não teve participação do povo, ou decisões do judiciário, e mostrar como isso afetou em relação à decisão e como isso vai afetar na sociedade. Quer dizer, eu vou ter que utilizar alguns exemplos, algumas situações, vou ter que verificar no meu contexto, na minha realidade. Por quê? Porque ciência, pessoal, ciência sempre está relacionada com a realidade. Não é só, na minha cabeça eu considero que é isso, tá? Mas e contextualizando e aplicando isso na prática. Por mais que eu trabalhe com uma ideia, por mais abstrato que seja o meu TCC, a temática do meu TCC, eu preciso conectá-lo com a realidade. E na realidade, como que você vai solucionar isso? Qual é a sua hipótese? Uma outra coisa que eu quero salientar aqui neste vídeo, pessoal, nem todo projeto de pesquisa vai ter hipótese de pesquisa. Às vezes você vai fazer uma pesquisa descritiva e você não vai ter hipótese. Você vai fazer uma análise daquilo que foi coletado. Às vezes, não é a situação de ter a hipótese, e sim você fazer um trabalho de revisão da literatura para a gente verificar atualmente qual que está sendo a discussão, se teve alteração da discussão sobre determinado assunto. Às vezes, eu não tenho uma teoria para ser testada. Às vezes eu quero fazer análise crítica de determinado assunto, né? Fazendo levantamento de uma bibliografia que nunca ninguém levantou sobre determinado assunto, ou às vezes conectar determinados autores que as pessoas não costumam conectar. E aí eu não estou querendo testar nada ou comprovar, eu só estou querendo expor. Portanto, eu não vou ter uma hipótese de pesquisa. Então, a hipótese de pesquisa é extremamente relevante, mas eu quero dizer que você que vai poder me dizer se você vai ter uma hipótese de pesquisa ou não. Existe um posicionamento que você defenda e que você quer testar que é o verdadeiro? Não verdadeiro nesse sentido, porque na realidade na ciência não é isso, mas é o que você defende como o melhor argumento para enfrentar determinada problemática e que pode dar mais um passo para a solução dela. Né? Não existem autores errados e autores corretos. O que existem são debates, e debates mais plausíveis ou não. Né? Isso já é um posicionamento científico da sua parte. Mas eu preciso que você pense. Pense muito bem. Você vai ter uma hipótese? Você vai defender determinada teoria? Olha, eu considero que sim, as audiências públicas são as únicas a solucionarem ou não. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer um estudo de todas as audiências públicas sobre bioética realizadas no Brasil, para saber qual é o panorama. Minha pesquisa vai ajudar? Claro que vai ajudar aos outros autores. Por quê? Porque não tem essa pesquisa, então vai contribuir o levantamento que eu vou fazer. Ou eu posso falar, eu vou fazer o levantamento disso para mostrar que quase não tem, ou não tem nenhuma audiência pública para debater este assunto. Entende? Mas mesmo que eu queira fazer algo que seja o levantamento, por exemplo, de quantas audiências públicas tiveram no Brasil, ou no estado de São Paulo, por exemplo, ou no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, Brasília, ou em um município, enfim, independentemente daquilo que seja a minha escolha, independentemente qual que vai ser a minha restrição, o que eu tenho que pensar é o que eu estou contribuindo academicamente, né? Porque você vai precisar fazer um levantamento de algo que não existe, né? Ou seja, ninguém nunca levantou quantas audiências tem, nunca fizeram análise sobre essas audiências, quais foram os resultados dessa audiência, então você está contribuindo para o avanço da pesquisa porque você está mapeando isso, é uma pesquisa de mapeamento, né? Um artigo de mapeamento para que outros consigam conduzir novas pesquisas. Então você não precisa também ter uma ideia inovadora, né? Muito pelo contrário, o jovem estudante tem grande dificuldade de ter uma ideia inovadora. Você não precisa você formular a sua tese, a sua teoria, você pode pegar aquilo que outro autor defende, que seja a hipótese de pesquisa daquele autor, e trabalhar por meio deste autor, que é o seu referencial teórico. Só que o que você vai contribuir? Com uma análise própria sua,
utilizando outras pesquisas, contextualizando, às vezes verificando no Brasil e utilizando um autor estrangeiro. Quer dizer, você vai fazer a sua leitura, que vai ser única e vai permitir que você desenvolva um trabalho único. Bem, pessoal, então este é o tópico relacionado à hipótese de trabalho, também chamado de hipótese de pesquisa. Reflita, lembre-se que está conectado com o seu problema-chave, e se você não tiver, não tem problema. Você vai desenvolver o quê? As questões chaves. Quais são as questões chaves ligadas ao meu problema-chave e que eu vou enfrentar para respondê-las? Né? E só um último detalhe que eu quero lembrá-los é: sua hipótese de pesquisa pode estar certa ou errada. Não é um posicionamento científico você partir do pressuposto que você esteja certo. E isso é um vício, principalmente de estudantes de direito. Como estão muito acostumados a, por exemplo, a defesa de um advogado ou de uma advogada, a defesa de um promotor ou de uma promotora, está acostumado a partes e que você deve defender determinado posicionamento, o que a gente vê muito é que aí a pesquisa não sai científica, ela sai mais uma petição, né? Algo que seja uma defesa, e não é isso que pode acontecer. Se você for estudante de direito e estiver escutando este vídeo, você estiver assistindo a este vídeo, não esqueça, você pode estar errado ou errada. E a sua conduta é muito importante na hora da investigação, porque se você partir do pressuposto que você está certo e na realidade você só quer mostrar para as pessoas o quão certo ou certa você está, isso vai refletir na sua escrita, e aí não vai sair um bom trabalho. Existe uma dúvida, e essa dúvida também tem que ser sua. Não é você falar, você pode partir de um pressuposto, deve partir de um pressuposto, de um posicionamento, mas isso não significa que você tenha certeza. A ciência não trabalha com certezas, trabalha com hipóteses que serão testadas e que podem se aproximar mais a determinado resultado ou outro, e que pode ser superado a qualquer momento. Tá bom? Então, esta é a nossa parte sobre hipótese de pesquisa. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado!